Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar. Hoje nós vamos conversar sobre o caso Mariana Ferrer. Um fato, várias culpas. E para discutir esse tema tão importante que está abalando todas as rodas de conversa da sociedade brasileira, porque ele fala de algo importante na construção da sociedade brasileira, é que eu convidei a professora, advogada criminalista, vice-presidente da Associação Brasileira de Criminalistas, doutora Lorena Aires. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutor Giovanni. Para mim é uma honra estar com o senhor aqui no programa Controverso. Quero agradecer pela oportunidade e dizer parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando aqui de informação, de técnica para os juristas que acompanham o programa, para os operadores do direito, os nossos alunos. Parabéns. Muito obrigado. Eu fiquei até um pouco sem ar aqui agora. Obrigado, doutora Lorena, vindo da senhora. E a senhora, para mim, é a pessoa ideal para discutir o que eu quero discutir sobre esse caso. Eu estive acompanhando algumas lives da senhora na internet, eu vi algumas entrevistas que a senhora concedeu e isso me foi um atrativo para que nós pudéssemos conversar esse fato e analisar as diversas culpas. Mas antes, vamos apresentar para o nosso telespectador, o nosso internauta, do que se trata. E eu vou perguntar para a senhora, o que é o caso Mariana Ferrer? Bem, doutor Giovanni, é uma oportunidade única falar desse caso polêmico que veio à tona para o mundo, né? E aqui eu quero deixar algo muito claro. Nós não estamos aqui para analisar o processo, até mesmo porque nós não temos o teor do processo, do desenrolar. Nós não estamos aqui para falar da conduta de A, B ou C, mas principalmente para falar dos direitos humanos, que é inerente ao ser humano. No caso, nós vamos falar aí dos direitos humanos dessa moça, Mariana Ferrer, que é vítima, né, doutor Giovanni? Ela é vítima. Vítima de uma situação criminosa. Para tanto, a gente tem aí a questão do processual até então. Não temos provas de acordo com a sentença, mas foi vítima e também vítima de parte da sociedade. Achei muito interessante o senhor dizer um fato, várias culpas. Porque aqui nós vamos pensar nos culpados, né? E principalmente no culpado, eu enquanto sociedade. Isso é importante fazer essa reflexão, é o momento oportuno. Doutora Lorena, a senhora pode nos explicar que crime que é exatamente que foi apontado pelo Ministério Público? Bem, doutor Giovanni, a denúncia é do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Pois bem, a denúncia estupro de vulnerável. O que é isso? Nós temos lá praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão, a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Pois bem, no caso em específico, né, Mariana Ferrer, nós temos a questão do parágrafo 1º do artigo 217-A, porque lá fala doença mental ou quem não pode exprimir a sua vontade, né? Quem não tem condições, ou seja, trata-se da vulnerabilidade da vítima, né? Da suposta vítima. Então, o processo em si, a denúncia é pelo crime de estupro de vulnerável. Doutora, a senhora, quando estávamos preparando aqui a nossa entrevista, a senhora já me disse que não teve acesso aos autos do processo. Algumas pessoas dizem que tem, a gente não faz ideia. A senhora teve acesso só à sentença, acesso também, aquilo que eu creio que a sociedade brasileira teve acesso. A sentença, a audiência completa, né? Aquele trechinho que foi manipulado, que foi um breve resumo aonde o advogado ataca a vítima. E eu queria perguntar para a senhora, baseado
nisso que nós tivemos acesso dos autos, ficou identificado na fase de inquérito policial e também pela promotoria de que o estupro aconteceu? Doutor Giovanni, excelente ponderação, porque aqui tem que ficar claro uma situação. Nós temos que falar tecnicamente. Então, não tive acesso aos autos. Perfeito. Agora, a sentença traz ali os pontos principais de toda a instrução processual. Perfeito. O que eu preciso ponderar com o senhor num primeiro momento? Nós tivemos a denúncia, né? Houve o devido processo legal, houve a junção de provas, oitiva de testemunhas, ou seja, ampla defesa e contraditório. Perfeito. Agora, veja bem, doutor, na sentença nós temos que houve conjunção carnal, tá? Está lá documentado que houve a conjunção carnal com a ruptura do ímen. Agora segura, para o telespectador internauta entender, isso tudo nós tivemos uma conversa longa, né, doutora Lorena? Exatamente porque o tempo na televisão é mais curto. Então, na sentença fica claro, e o autor, o André, ele acabou confirmando isso, houve a relação sexual. Essa relação sexual, ela é indiscutível. Tem o sêmen no interior da moça, teve o rompimento do ímen, ela era uma moça virgem, né? Era uma moça virgem, e a gente precisa saber que, criminalmente, não tem nenhum fator de excelência a respeito disso, né? Ele vai mais no imaginário. Só gostaria de falar alguma coisa a esse respeito, doutora? Na verdade, essa questão da moça ser virgem ou não para o crime de estupro, isso aí não tem nada a ver. E aqui eu vou abrir um parêntese para até falar de uma cultura patriarcalista da nossa sociedade. Porque tanto faz você ter como 100 homens, não tem diferença, não há consentimento. O crime de estupro, ele tem o elemento subjetivo doloso. Então vem aqui a questão dolosa, a intenção do agente em praticar o ato. E o não consentimento da vítima. Não tem consentimento. Então, seja o artigo 213, estupro de vulnerável que seja, só que no vulnerável nós vamos ponderar algumas coisas, porque ainda que há o consentimento menor de 14 anos, isso aqui... Então, para o nosso internauta, aquela pessoa que é leiga, entender. O estupro é sempre o constrangimento sexual de alguém mediante violência ou grave ameaça. Esse é o estupro clássico, né? Não tem estupro clássico, né? A senhora já me corrigiu, né? Artigo 213, se for falar a questão do estupro, doutor Giovanni, nós vamos falar aqui, ó, conjunção carnal não consentida, grave ameaça e violência. Eu não quero. E aqui eu vou abrir um parêntese de novo. É afronta à liberdade sexual da vítima. Porque eu, enquanto vítima ou como qualquer outra pessoa, eu tenho direito de escolher o meu parceiro sexual. Agora, no vulnerável, o grande objeto ali é a forma da aquiescência, não é isso? Do consentimento. Quando vai para o vulnerável, doutor Giovanni, nós vamos fazer duas observações, certo. Porque fala menor de 14 anos. Então, menor de 14 anos, ainda que ocorra o consentimento, é estupro de vulnerável. Ainda que ocorra o consentimento. Lorena, por quê? Porque supõe que esse menor de 14 anos, essa vítima menor de 14 anos, ela não tem discernimento para a prática de atos sexuais. Não tem. Então, estupro de vulnerável, primeiro fator idade e depois o fator... da capacidade da pessoa. Capacidade ou também a questão de vulnerabilidade, que entra no caso que nós estamos debatendo hoje no seu programa. Vamos explicar então essa vulnerabilidade. Então, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa menor de 14 anos de idade, tá ok. Aí nós vamos para o terceiro elemento, que é aquela pessoa que está sem o controle da sua vontade. Não tem capacidade de entendimento, de saber o que está fazendo, né? Tá bêbada, tá alcoolizada, tá drogada. Substância que tem um poder sedativo alto. Desmaiou. Enfim, desmaiou. Desmaiou. Enfim.
Então, aqui, a pessoa não tem capacidade de exprimir o ato que ela quer. Por isso que a senhora diz que o estupro, nesse caso, é um ataque à sua vontade, né? A vontade da pessoa, do cidadão. Porque hoje, inclusive, gente, você talvez não saiba, mas não existe estupro só de mulher, né? Existe estupro de homem também. Então, a pessoa, ela não tem a menor condição de concordar ou discordar, é estupro. Então, aquela coisa de convidar uma determinada pessoa e durante o processo a pessoa perde essa capacidade, bebe demais e começa a perder, ela pode se tornar um estupro. Pode vir a ser vítima do crime de estupro. Por quê? Porque eu estou totalmente vulnerável àquela situação. Doutora, excelente ponto. Vamos conversar uma pergunta que eu tinha um pouco mais para frente e vou trazer agora, que é sobre o consentimento. Esse consentimento, ele pode mudar ao longo do percurso daquele relacionamento, daquele momento entre o casal? Totalmente, doutor Giovanni. Quando nós falamos da liberdade sexual, né, e aqui eu quero ponderar, vou acentuar a questão da mulher, porque o caso é de uma mulher, eu não tenho obrigação eu posso sair com a intenção de praticar sexo com a pessoa, mas durante a conversa eu não gostei, não quero, tá? Eu posso desistir, eu tenho a minha escolha de liberdade sexual. Eu não posso simplesmente adentrar e falar assim, não, eu saí, tomei um chopp, agora eu vou ter que ir para o motel. Não, de jeito nenhum. Liberdade sexual, isso aí é constitucional. Doutora, e lá dentro do motel, pode existir? Lógico. Durante o ato sexual? Chega, para, não quero mais. Não é não. E isso, eu quero fazer uma observação. Isso vale para qualquer ser humano, sobre qualquer prática de conduta da vida. Posso falar uma coisa para você? Eu tenho certeza que se você está querendo viajar e está num carro e você se sente mal, você fala, por favor, para, porque eu quero descer. Sendo viável a parada, não, você está num avião, um avião não tem jeito, né, de parar. Um trem, muitas vezes, não tem jeito de parar. Mas havendo a possibilidade, todo ato que constrange a liberdade de qualquer ser humano é um ato criminoso. Tô certo, doutora? Total. Por que o ato sexual há esse sentimento de que ele não pode ser interrompido? É por conta do impulso? O impulso masculino, ele é de tal forma que seria impossível da finalização nesse... Isso justifica, a senhora, da experiência criminal da senhora, isso já foi usado como alguma justificativa? Já. E deu certo? O juiz deu... Não. Porque não tem justificativa, doutor Giovanni. Nós estamos com uma evolução social onde a mulher ela assumiu uma função protagonista na sociedade. Hoje nós somos protagonistas, sim. Hoje nós temos direitos que antes não tínhamos, hoje nós temos deveres perante a sociedade e nós temos o dever agora de conscientização do respeito. Nós estávamos conversando mais cedo, eu comentei com a senhora de que essa mulher que detém diversos direitos e ocupa a sociedade, ela passou por um processo de libertação feminista, né? A senhora quase me bateu aqui no ar, estou fazendo essa denúncia. Qual que é a visão da senhora? Achei muito interessante, muito profunda. Doutor Giovanni, me perdoe, mas acontece que eu sou contra falar que foi um contexto feminista. Eles adoram falar que somos feministas, mas não. A mulher hoje ela assume um contexto por omissão dos homens. A omissão masculina que é muito grande, tá? Então, a partir desse momento em que há omissão, nós temos que tomar uma providência. Então, o papel da mulher hoje na sociedade, principalmente nesse caso, Mariana Ferreira, ela vem trazer o quê? A discussão e pedindo providências de todas as esferas. A verdade é essa. Porque nós temos uma cultura machista que predomina, seja machista social, seja machista institucional, não interessa, mas temos. E hoje, a mulher, especialmente, ela ainda consegue passar por essa situação constrangedora. Eu vou falar sobre essa situação constrangedora em relação ao processo, a sentença. A sentença, ela inocentou o senhor André.
ela reconhece que houve a relação sexual, ela reconhece as circunstâncias de local, de tempo. A única questão que ela não reconheceu é que foi contra a vontade da vítima. Não há provas de que houve ou não a vontade. E aí foi indúbio pro réu. A senhora, particularmente como jurista, a experiência profissional da senhora, a senhora acredita que houve ali um crime? Doutor Giovanni, primeiramente, eu quero ponderar que a sentença, juridicamente, ela está correta. Nós temos toda a questão, como eu disse no início, de uma instrução processual, né? Sistema acusatório, artigo 3A do CPP, nós temos ali a produção de provas pelas partes e a análise imparcial do juiz, sistema acusatório. Perfeito. Só que o embasamento jurídico também, de acordo com o que foi colhido dos autos, dá a questão da absolvição, ou seja, eu vou absolver o indivíduo porque eu não tenho provas suficientes para condenar e vou utilizar o indúbio pro réu. Perfeito, porque na dúvida o juiz deve, né, priorizar ali, no caso, o acusado. Ok. Então, juridicamente, nós temos os elementos normais de um processo penal, então não cabe fazer uma análise da sentença juridicamente. Agora, com os elementos que nós temos da sentença, que houve conjunção carnal, que houve a ruptura do ímen e a fala da vítima, porque aí eu quero fazer um parêntese. Nos crimes contra a dignidade sexual, a fala da vítima ela é muito importante, porque são crimes, doutor Giovanni, que não deixam vestígios, não tem testemunhas, não tem. São crimes que acontecem entre autor e vítima, né? Então, nesse ponto, levando em consideração a palavra da vítima num contexto social e não no viés jurídico da sentença, porque não cabe a mim, eu acredito que houve a questão do crime de estupro. Se a senhora fosse a magistrada, a senhora daria uma sentença diferenciada, baseado nessa percepção? Na verdade, a sentença ela tem que corroborar a palavra da vítima e os elementos dos autos, né? Então, nós não temos acesso a todo o elemento probatório dos autos, então não posso responder. Mas, diante da fala da vítima, da sentença, a conjunção carnal, a ruptura do ímen, né? Nós podemos pensar ali de uma forma... Há espaço para isso. Há espaço. Eu não posso afirmar, né, doutor? Claro que nós não vamos afirmar, mas há espaço para uma controvérsia. Doutora, a senhora assistiu às 3 horas de audiência. Eu assisti alguns pontos da audiência, né, que foi disponibilizada ali pela mídia da rede social. Doutora, a senhora assistiu o trecho da audiência onde houve o depoimento da Mariana? Pela mídia, pela rede social, sim. Eu tenho uma pergunta para a senhora que é extensa. Eu queria que a senhora analisasse para mim a participação do Ministério Público, do juiz, do advogado e da defensoria. Mas não é agora, não. É no próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo.
De volta ao programa Controverso, estamos estudando o caso Mariana Ferrer. Conosco a criminalista, a doutora Lorena Aires. Doutora Lorena, no outro bloco, eu deixei aqui para a gente fazer uma percepção dos atores daquela audiência no depoimento da vítima, não é isso? Da Mariana Ferrer. Eu gostaria de começar por ela. Há uma discussão nas redes sociais em relação à conduta dela. Desde o início hostil, desde o início reticente, dando volta, firmando pontos. A senhora poderia trazer para nós, com a experiência da senhora e com a sua visão fática de outros casos, como é que a senhora analisa a participação da Mariana? Doutor Giovanni, é uma ponderação excepcional a que o senhor acabou de fazer. Por quê? Julgamento pela internet. É o que nós estamos presenciando com o caso Mariana Ferrer, tá? Todo mundo está sendo juiz, todo mundo quer ser o promotor, todo mundo está sendo o advogado, mas nós temos que ater aos fatos, tá? Então, não cabe a mim, não cabe a ninguém, né? Na verdade, ninguém aqui do nosso contexto social, rede social, fazer esse tipo de análise. Por quê? A conduta do juiz, quem vai averiguar é o CNJ. A conduta do promotor, Ministério Público, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público. E também a conduta do advogado é a OAB. Então, não cabe a nós. E o defensor da Defensoria Pública é um advogado, né? Então, assim, nós precisamos nos ater a isso em relação à audiência. Só que a audiência, ela está sendo compartilhada diuturnamente em todos os canais de rede social. É impossível falar que não viu, né? Ainda que trechos. É importante frisar, porque nós não temos acesso a tudo. Pois bem, conduta da vítima até então. Nos crimes contra a dignidade sexual, é importante que as pessoas tenham a noção que é muito difícil para a vítima estar ali, denunciando, falando, vivenciando novamente todo o fato ocorrido, causa dor, constrangimento. É uma espécie, doutor Giovanni, de uma violência psicológica, porque você vai relembrando todos os fatos ocorridos. Então, questionar a conduta da vítima é um perigo aos direitos humanos. Sabe por quê? Hoje o que você vê é um ou outro falando, estava errado. Ah, mas ela quis que fosse assim. Não é. Nós estamos falando de um possível crime até então contra a dignidade sexual, no caso da mulher, porque ela é mulher. Enfim, e uma tentativa de descobrir, de fazer justiça. Autoria, materialidade e buscar a justiça. A senhora acha que ela estava ali se sentindo acuada? A senhora percebe ela acuada desde o início? Acuada não por estar ali, por ser Mariana Ferrer, não. É porque é um caso que trata da liberdade sexual da vítima. Nós estamos falando de crimes sexuais. Então, reviver todos os fatos, você falar a sua verdade, você está sendo ali naquele momento, você está sendo o quê? Questionada pela outra parte. Então, tudo isso causa um grau de estresse, de emoção muito grande. Então, a conduta dela naquele momento, a senhora acha que é pertinente à situação que ela estava exposta? Porque tentava-se buscar dela respostas diretas e objetivas e ela sempre trazia uma amplitude para essas respostas. Isso é normal em audiências criminais? Na verdade, é o contexto que eu estou explicando, é o nervosismo, é a questão da vítima estar ali abaladíssima. O juiz, o Ministério Público, o defensor e o advogado é que deveriam estar mais prontos para entender e ter essa sensibilidade. Mais uma vez, a questão deles, a ponderação de conduta não cabe a nós. Agora, enquanto direitos humanos, cabe a nossa discussão. Doutora, eu concordo com a senhora que nós não temos o poder de julgá-los e nem de puni-los. Mas nós podemos sim, eu sou jurista, a senhora é jurista, a senhora inclusive é criminalista, nós podemos fazer uma avaliação. Por exemplo, a senhora acha que o juiz, ele viabilizou o direito de fala dela? Ele ordenou de maneira correta a sequência as sequências que aconteceram do rito?
O que é importante ponderar, doutor Geovani, é a discussão da garantia e dos direitos da vítima. Pois bem, o réu em um processo penal, em um processo criminal ali, ele tem todos os seus direitos resguardados. Não é assim? Todo o processo. E agora? E os direitos da vítima? Doutora Lorena, então, a primeira coisa que a senhora nos traz, que vem à tona com toda essa discussão, é que nós temos um direito para o réu, mas nós não temos um direito para a vítima. Nós não temos uma forma técnica de abordagem da vítima. Não, na verdade, é a discussão da importância de se garantir os direitos da vítima também. Mas isso não está regrado em lugar nenhum. Não, no sistema constitucional, logicamente, nós temos aí a dignidade da pessoa humana como princípio. Só princípio, mas não tem uma ritualística. Por exemplo, em relação ao réu, existem direitos objetivos, né, garantidos ou não? Também, mas acontece que o importante na discussão, doutor Geovani, é você levar em consideração o estado dessa vítima, o abalo emocional, o abalo psicológico. Algumas pessoas dizem que ela pode não ser vítima, que ela pode estar montando um complô para poder se aproveitar, ter publicidade, ganhar likes, essas coisas todas. Mas ela se apresenta como vítima. O Estado deve recebê-la de que forma? Que isso? Isso aí é inadmissível. Sabe por quê, doutor Geovani? A partir do momento que eu busco a autoridade policial para noticiar um crime e que tem uma investigação até então, tem fatos, tem testemunhas, tem todo um procedimento, é lógico que eu tenho o quê? O amparo como vítima, até então vítima, né? O fato da absolvição do indivíduo, houve o devido processo legal, tudo. Nós temos uma sentença de primeiro grau, que fique claro. Contudo, o caso da moça até então, ela tem que ser, ela vai ser observada perante a sociedade até então como vítima, suposta vítima. Doutora, saindo um pouco da Mariana Ferrer, saindo do juiz, vamos ao encontro do defensor público. Logo no começo, nos 18 primeiros minutos, há uma discussão se a Defensoria Pública ela estava ou não com poderes para poder fazer a defesa, o acompanhamento da vítima Mariana Ferrer. E ela informa que já havia um pedido de revogação de mandato para a Defensoria. A Defensoria permanecer de forma reticente. Como é que a senhora vê isso? Doutor Geovani, o direito de defesa ele tem que ser exercido de forma constitucional. E aqui eu vou elencar 2 pontos. Nós temos a autodefesa, que é o caso que a pessoa faz a sua própria defesa, e também a questão da capacidade técnica, né? Você vai postular, alguém vai fazer a defesa técnica, no caso, o advogado constituído, enfim, a defensoria. Nesse caso em específico, prudente para nós não analisar essa vertente nesse momento, porque nós não temos acesso aos autos por completo para poder analisar todo o passo a passo. Mas olhando para a audiência especificamente, porque é isso que trouxe comoção social. Entende-se que ela ficou acuada por 4 homens, na verdade acuada pelo advogado de defesa do André, e que os demais homens ali presentes, cada um na sua função enquanto ator do processo, juiz, Ministério Público, defensor, não fizeram nada para resguardar os direitos daquela vítima. Então é nesse ponto que eu estou perguntando para a senhora. Ali, então, a Defensoria Pública, porque ela aqueceu que a Defensoria permanecesse e a Defensoria concorda em permanecer, aliás, estimula ela que seja defendida pela Defensoria Pública. Aí vem a pergunta. Deveria ter intervido em algum momento quando o advogado partiu para fazer uma exposição da vida íntima, pessoal? Pois é, mas aí nós estamos analisando, doutor, tecnicamente a conduta do defensor. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós aqui é o quê? Analisar a questão social do caso para que não ocorra. Última pergunta, então, acho que vai ficar mais fácil. A Mariana tinha o direito de ter sido defendida quando ela se sentiu agredida pelo advogado? Lógico. E quem deveria ter feito essa defesa? Na verdade, não é isso, doutor. Deixa eu só concluir aqui o meu raciocínio. Vamos lá.
No caso em específico, quando nós tratamos de vítimas contra a dignidade sexual da mulher, não só a vítima está abalada psicologicamente e precisa desse amparo, como também no caso Mariana Ferrer, naquele momento. Tanto é que ela clamou por respeito, né, durante essa audiência, que foi o grito de socorro daquela moça. A senhora percebe a ausência de respeito contra ela? Vamos tirar aqui as redes sociais, que esse eu vou fazer em seguida, para a gente poder tirar as camadas dessa cebola, né, para chegar no âmago mesmo, que é a misoginia, o machismo, o patriarcalismo, que eu gostaria de conversar. Mas a senhora sente falta de respeito na audiência para com ela? Na verdade, nós precisamos nos ater à questão de direitos da vítima também em relação a isso. E quando eu falo direitos da vítima, eu vou falar dos direitos humanos, vou falar da dignidade da pessoa humana. E o tratamento para essa moça, não houve dignidade humana em termos de violência psicológica, na minha concepção. Isso aí já é uma opinião pessoal. Vamos então agora analisar por que é que talvez não tenha tido e o porquê que tem tido toda essa reflexão, esse abalo na sociedade, na discussão. Não é o primeiro caso de estupro que a gente acompanha, não é a primeira audiência que a gente vê elementos. Me parece que existe um pré-julgamento em relação a ela. Uma moça de 21 anos, me parece que classe média, né, que é hostess, ou seja, recepcionista de um evento, né? Ela me parece que não trabalha lá como empregada, ela trabalha por contratos esporádicos, né? Eles chamam esse hostess de embaixadora. E ela alega, em determinado momento, que ela foi vítima de uma fragilização, que alguém, em algum momento, deu a ela uma substância para poder fragilizá-la e, sem vontade, ela foi submetida à conjunção carnal que lhe tirou, inclusive, a virgindade. Esse é o pano total. A sociedade, quando vai analisar isso, parece que ela fica altamente excitada com o assunto, né? E grande parte da sociedade quer discutir elementos que não é o elemento central. Então, me parece que, eu estou fazendo todo esse pano de fundo para facilitar para a senhora a parte mais técnica, me parece que houve um grande gasto de energia para demonstrar que ela não é uma mulher decente, que ela não é o chamado mulher de bem, que ela é uma moça que tira fotos sensuais, de acordo com o advogado da parte, ginecológicas, né? E que ela estaria ali interessada em uma investida, inclusive sexual, mas com um empresário rico. Todos esses pontos que foram colocados aqui e que têm sido discutidos nas redes sociais, o que importa para o crime de estupro de vulnerável que essa mulher afirma ter sido vítima? Na verdade, doutor... Ficou grande, né? Ficou grande, mas eu vou tentar responder assim, de modo a atingir o contexto social, que eu acho que é o principal ponto. E é o meu alvo também. Sim, porque olha só, você falar da moça porque ela trabalha em uma boate, ou você falar da conduta de fotos, enfim, isso aí não tem relevância nenhuma, a não ser para a sociedade machista. Porque, primeiro, veja bem, eu tenho uma cultura que hoje defende o estupro. Se eu estou com um decote, se eu estou com um short curtinho, eu mereço ser estuprada. A cultura do país é essa. Infelizmente, tem melhorado? Um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Mas é preciso essa conscientização. O fato da moça trabalhar na empresa, estar ali recepcionando, não quer dizer que ela está ali esperando alguém chegar para estuprá-la. Isso pode ser a Mariana, a Maria, a Paulinha, tá? Então, isso não tem consonância técnica, jurídica, muito menos social, para uma causa tão importante que é a questão dos direitos da mulher, principalmente quando fala de direitos humanos, viu, doutor Giovanni? Então, me deixa até muito triste essa expressão mulher decente,
O que é ser uma mulher decente? A senhora sabe que eu falei isso para cutucar a senhora, né? Eu já vi a senhora se manifestar a esse respeito. O que é ser uma mulher decente? É uma mulher de bem. E o que é ser uma mulher de bem? É uma mulher de família. Ah, e o que é ser uma mulher de família? No contexto que nós vivenciamos hoje, a mulher assume muitas das vezes o papel do homem porque ela tem que acordar cedo, ajudar na despesa da casa. Hoje em dia tem um tal de dividir conta. Não que isso seja errado, mas isso aqui é só para também colocar aí um ponto de interrogação para essa cultura machista. É a omissão masculina, muitas das vezes, que faz a mulher ser assim. Ou ficar assim por conta de uma sociedade omissa. O que é ser uma mulher decente? Uma modelo que trabalha com fotos, que trabalha com a beleza. E aí? A prostituta. Vamos lá, doutora. Se ela fosse uma prostituta que estivesse lá profissionalmente... Ela não consentiu. É isso o ponto que eu quero chegar. Pronto, ela não consentiu. Então, se ela não consentiu, é estupro. Não menospreze a mulher pela condição que ela está. A partir dos 18 anos, se ela tem o direito de dispor do corpo dela, é problema dela. Agora, colocar ali uma questão ali, não é uma mulher decente. Ora, isso aí é um abuso social. A senhora acha que é esse abuso, esse sentimento patrimonialista sobre o corpo, o sexo da mulher, é isso que, na verdade, é o que está abastecendo essa discussão toda? Não, não é isso não. Primeiro porque veio à tona a questão de uma sentença, um processo que até então era sigiloso, virou público, né? Tem um clamor social muito grande. Não quero falar de técnica jurídica aqui porque não cabe nesse momento. Mas a questão aqui é o quê? A cultura machista sobre o caso. A cultura machista sobre o caso. A mulher não é objeto, doutor Giovanni. Não é objeto. Ela já deixou de ser objeto há muito tempo. E aí vir com essa conversa, me desculpe a expressão, uma conversa fiada, de falar que a mulher, ela tem que ser uma mulher decente, uma mãe de família, isso não significa nada. Então quer dizer que a mãe de família merece ser estuprada? Porque ela tem que ficar calada ali, obedecendo às ordens do marido? E o homem decente, ele então seria o quê, né? Não tem conceito. Não tem conceito. Não tem conceito, essa subjetividade. Isso aí é uma questão tão esdrúxula. Não existe um acordo social, não, doutora? Um acordo social para falar o que é decente? Não, de comportamento. Inclusive, isso era uma das perguntas que eu tinha para a senhora. Me parece que existe um certo conceito machista, patriarcal, heteronormativo, de qual é a conduta que uma mulher tem que ter na sociedade. Até onde a senhora percebe como criminalista, como uma mulher de direito, que a mulher ela está, na prática, subjugada a esse conceito? Na verdade, quando a mulher fala o que ela pensa. A partir do momento que nós dizemos o que pensamos, nós já somos julgadas ou pré-julgadas. Na verdade, nós somos condenadas pela sociedade. É a doida. É a doida. Não é bem assim. Se você termina um relacionamento abusivo, você é a louca. Não é? Você não concordou. Faltou paciência. Faltou paciência. Não, passa. É ruim com ele, pior sem ele. Né? Um absurdo. Como é que ficam os meninos? Como é que vai ficar os meninos nessa relação? Não. Não que eu seja a favor de divórcio, de qualquer... Eu sou a favor do amor e do respeito. Em todas as suas vertentes. Será que a conversa nossa aqui, da maneira como nós estamos abordando o caso da Mariana Ferrer, a senhora gostou muito do título que eu dei, né? Que um fato e várias culpas. Que culpas que nós temos, então, a respeito da forma como a sociedade está reagindo a tudo aquilo que ela teve acesso? Falta de educação. Falta de educação, doutor Giovanni. As pessoas querem cobrar respeito, mas não se dão respeito. As pessoas querem cobrar uma postura ética, mas não têm educação. Então, a questão hoje que vem à tona não é só uma discussão jurídica, não é só uma questão de direitos humanos, mas uma questão de educação de uma sociedade.
Eu preciso educar meu filho a respeitar uma mulher. Eu preciso educar o meu filho a lavar a louça, porque isso aqui também é tarefa de casa. Eu preciso educar os meus filhos, homens e mulheres, a respeitar o ser humano. O problema, o norte aqui chama-se falta de educação. É isso. Doutora Lorena, e é exatamente um pouco sobre isso, educação da sociedade, que eu quero abordar com a senhora. Analisando certos termos que está em volta de toda essa situação, mas isso vai ser no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Programa Controverso, terceiro e último bloco, estamos falando sobre o caso Mariana Ferrer. Um fato, várias culpas, conosco a criminalista doutora Lorena Aires. Doutora Lorena, nós terminamos o bloco anterior conversando sobre educação. E eu creio que o tema que a gente quer conversar um pouco é sobre a educação dessa sociedade quanto à liberdade sexual. Então, vamos começar pelo princípio. Existe hoje uma regulamentação sobre importunação sexual. Eu creio que isso toca muito a forma de abordagem em relação ao interesse sexual que alguma das partes tem. A senhora gostaria de falar um pouco sobre isso? Na verdade, é importante o tema, porque, doutor Giovanni, como surgiu a importunação sexual? Veja bem, o crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, cuja pena de reclusão é de 1 a 5 anos. Olha só, um sujeito teve que ejacular no pescoço de uma mulher, no ônibus, no transporte coletivo, tá? E daí, por não poder prendê-lo pelo crime de estupro, porque não havia as condições coerentes para a tipificação do crime de estupro, foi mera contravenção penal, ele saiu pela porta da frente livremente. Pois bem, a partir daí houve o clamor social, a discussão para que houvesse a tipificação legal da importunação sexual. Então, principalmente durante o carnaval do ano de 2020, foi amplamente divulgado, não é não, beijo roubado não pode. Por quê? Porque trata-se da questão de anuência. E aonde que está o artigo 215-A? Dentro dos crimes contra a dignidade sexual protegidos pelo Código Penal Brasileiro. E mais, aqui trabalha mais uma vez o quê? Anuência, concordância. Então, mais uma vez, vem no nosso cerne constitucional, liberdade sexual da vítima. As pessoas, quando nós falamos de educação, nós falamos o seguinte, o Estado ele vai repreender aquele que ultrapassou os limites legais. O senhor concorda comigo perfeitamente nisso? Sim, sim. Perfeitamente. Então, falta-se o quê? Educação. É um processo a longo prazo. Doutora Lorena, eu quero até fazer um acréscimo. Ocasionalmente nós ouvimos pessoas mais velhas dizendo que isso é um absurdo que a sociedade está se tornando. Eu era criança, e olha que eu fui criança há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás. Nós já tínhamos as reclamações das mulheres nos ônibus. E não é só no Brasil, não. No Japão tem problema seríssimo em relação ao transporte público com esse tipo de importunação.
Cinema, a vida inteira havia aquela preocupação. Eu me lembro que eu era bem pequeno, minhas irmãs tinham, minhas primas tinham essa preocupação de não se sentar de tal maneira que ficasse algum homem ali próximo, porque havia o risco desse tipo de situação ocorrer, e isso já há mais de 40 anos atrás. Então, eu creio que nós precisamos entender que existe sim certas pessoas que elas não têm continência. E isso não me parece que é necessariamente uma coisa de doença, não. Porque qual a necessidade que tem que ficar roçando nas pessoas dentro de ônibus, a não ser satisfazer a própria lascívia sem o consentimento do outro? Essa falta de consentimento. A senhora poderia abordar também alguns outros tipos de crimes sexuais? A falta do consentimento ela é determinante, né? Porque quando nós tratamos da liberdade sexual, doutor Giovanni, nós estamos falando o quê? Da não anuência. Eu uso ali de algum meio, por exemplo, o estupro, violência ou grave ameaça, a importunação sexual, eu não tenho anuência da vítima, e assim sucessivamente. Estupro de vulnerável, falo do menor de 14 anos, ainda que tenha anuência, não posso, pelo critério idade. No crime de estupro, por exemplo, eu já ouvi certos relatos num processo investigativo perguntando: e a senhora não tentou reagir em nada, não? A senhora ficou quieta? Eu achei interessante porque nós já vimos, eu já acompanhei várias situações, eu sou advogado há quase 30 anos, e muitas vezes a vítima de algum tipo de abuso, qualquer ele que seja, qualquer, muitas vezes há seres humanos, há pessoas que não têm reação alguma, até mesmo no mundo animal, há certos momentos de grande crise que o animal fica quieto. Então as pessoas não reagem de maneira igual. Nós não podemos medir o próximo, o outro, através de nós mesmos. Lógico, e a consequência aí de uma pessoa para outra é totalmente diferente. Um vai gritar, o outro vai chorar, o outro vai ficar calado. Então não tem essa. Não dá para colocar, mas ela não gritou, ela não esboçou reação, ela não pediu ajuda, mas espera lá. E o sentimento, o impacto psicológico? Me fala de alguns outros tipos de crimes sexuais, doutora. Na verdade, hoje nós temos a violação mediante fraude, né, que foi muito discutido, quando você usa o meio fraudulento, enganoso para poder abusar sexualmente. Tem o assédio sexual. Só um instante sobre essa questão da fraude, né, sexual, é o cidadão que fala que é solteiro e traz uma possibilidade de relacionamento, né? Uma possibilidade. E outra coisa, tem o assédio sexual, por exemplo, que ele tem a questão da posição hierárquica, artigo 216A do Código Penal. Então, utiliza-se ali daquela posição hierárquica superior à vítima para poder obter as vantagens sexuais. Então, são inúmeras situações que hoje as pessoas estão aí vivenciando. E uma coisa, doutor Giovanni, que eu acho que é importante demais deixar como reflexão. As ações dos crimes contra a dignidade sexual, agora elas são ação penal pública incondicionada. Porque anteriormente nós tínhamos o quê? A condição de procedibilidade tinha que ser o quê? A vítima autorizar o Estado, né? Ação penal pública condicionada à representação, a vítima autorizava o Estado à persecução penal. Agora não. Agora é ação penal pública incondicionada. E se tratando da liberdade sexual feminina, nós temos algumas outras questões também, como, por exemplo, é muito comum hoje no mundo digital, o cidadão ele termina o relacionamento, ou a mulher não se interessa mais por ele, e ele passa a pegar as fotos íntimas que aquela mulher remetia a ele, confiava a ele, e faz propagação em redes sociais. Na verdade, hoje nós temos a tipificação criminosa no artigo 218C do Código Penal, que trata da questão da pornografia. 218C, parágrafo 1º, pornografia da vingança, revenge porn. Então, o que é? Trata da humilhação dessa pessoa que terminou um relacionamento e se vê aí à mercê do julgamento da sociedade e exposição do seu corpo e da sua intimidade sexual. Isso é um absurdo. E outra coisa, doutor Giovanni, mas frente a tudo isso, eu quero só deixar uma observação. O nosso país ainda é muito falho. Sabe por quê? Porque todas as discussões, ela vem por conta de um fato que já ocorreu. Ou seja, literalmente, me perdoe pela expressão, mas aconteceu uma desgraça. E aí começa-se a discutir. Por exemplo? Por exemplo, caso Mariana Ferrer. Nós tivemos hoje um abalo social por conta dos direitos humanos da vítima.
É uma discussão. A senhora acredita que o que vai emergir, o que vai despontar disso aí, vai ser a discussão sobre os direitos humanos da vítima? No mínimo, a discussão e a reflexão, porque todos nós refletimos a respeito. Outro caso, né, que ficou conhecido e nós acabamos de comentar... Que gerou lei a partir de um fato concreto. De um fato concreto. A importunação sexual, nós acabamos de falar. Ela foi o quê? Resultado de um cidadão que ejaculou no pescoço da vítima e trouxe aí a tipificação criminal, porque antes nós não tínhamos. E foi o clamor da sociedade, entre parênteses, clamor das feministas também, né? E uma terceira observação, doutor Giovanni, é o caso próprio da Lei Maria da Penha, que não tipifica crime, que fica claro, é uma lei multidisciplinar. Lei Maria da Penha, nós temos somente um crime, que é o artigo 24A, que é o descumprimento das medidas protetivas. Mas que é importantíssimo, né? Porque o cidadão não respeita mesmo. Porque é fundamental. Agora, no caso da Maria da Penha, eu só quero dar um exemplo. Lei Maria da Penha, por que surgiu? Porque a própria Maria da Penha, que deu nome à lei que hoje beneficia todas nós mulheres, ela foi vítima de uma violência brutal. Por que não tem a lei João da Penha? Como é a brincadeira que se tem aí no meio masculino, né? Porque existem casos em que o homem, muitas vezes, ele de alguma maneira, defenestrado. Mas pela o sua homem parceira. pode ser vítima de violência doméstica, ele só não pode ter os benefícios da Lei Maria da Penha. Ele vai lá para o 129, parágrafo 9 e seguintes do Código Penal. Doutora, eu acho que a grande questão é que, no caso da violência da mulher, é sistêmico, né? E no caso dessa violência para com o homem, é uma coisa um pouco mais pontual, não? Na verdade, a questão da igualdade trabalhada na Constituição Federal no artigo 5º, né? Nós precisamos tratar desigualmente os desiguais. Doutora, o Brasil, de acordo com a doutora Mayra Zapater, professora de Direito Penal e Processo Penal da Unifesp, ela cita o seguinte, que o Brasil é tão punitivista, tão acusatório, é um país que prende muito, mas quando se fala de crimes, quando a mulher é vítima, toda essa preocupação com a inocência do acusado aparece. Ou seja, nós temos várias pessoas que, por que parece que aconteceu, estão respondendo o processo, foram processadas e estão apenadas. E principalmente quando a pessoa tem uma defesa um pouco mais frágil, né? Mas quando é crime sexual, há uma grande preocupação de não julgar o homem inocente. A senhora concorda com a Maria Zapater? Olha, eu só quero deixar uma reflexão sobre a questão da mulher, que a sociedade ela tem que se refazer no pensamento feminino. A mulher decente, ela está aqui no ano de 2020, trabalhando, estudando e lutando por uma melhor qualidade de vida. E explorando a sua sexualidade, explorando a sua imagem pessoal. Que é um direito, que é um direito. Eu posso tirar foto, eu posso andar com decote. Se eu falar que não é não, é não. Acabou. Não tem essa conversa. Tem que respeitar a liberdade sexual da mulher em todos os sentidos. E eu quero dizer que o caso Mariana Ferrer, ele trouxe novamente a discussão, né? Eu mereço ser estuprada? Porque eu tirei uma foto? Porque eu usei um decote? Mereço ser estuprada por isso? Sociedade hipócrita. Não posso falar dessa forma. Eu tenho que lutar pelos direitos da mulher. Quem tem o pensamento machista tem que se readequar se quiser sobreviver perante os próximos anos da nossa sociedade. Porque nós não vamos admitir falsos moralistas e hipocrisia quando se trata de direitos da mulher. Doutora Lorena Aires, olha, foi um grande prazer. Eu acho que nós pudemos, assim, discutir elementos que até então eu não tinha visto ainda serem discutidos nesse formato que nós trouxemos aqui. E eu gosto de deixar a nossa câmera aqui do programa para que você possa fazer a sua consideração final. E quero dizer que quero te ver de novo aqui, viu? Vamos conversar outros assuntos também. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer para vocês que eu não estou aqui para fazer nenhuma ponderação estritamente jurídica, não. Eu quero só deixar a reflexão da importância dos direitos das mulheres e, principalmente, de enaltecer o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no caso Mariana Ferrer e no caso de tantas outras mulheres, né, que são vítimas dos crimes contra a dignidade sexual. E você está no Controverso. Permanece conosco. Você está no lugar certo.